Bom, gente, agora vamos falar de um assunto muito importante. Quero falar aí para todos os meus amigos que têm aí acima de 60 anos, para quem já está se aposentando, né? Para quem já dizendo assim, olha, parei de trabalhar, mas senti uma tristeza tão grande, porque eu gostaria de continuar trabalhando, né? Gente, olha só, o Brasil, ele vem se tornando um país com cada vez mais pessoas idosas, mas mesmo aquelas que têm condições de continuar trabalhando, também acabam sendo substituídas por uma mão de obra mais jovem. A gente quer saber os efeitos disso na vida dessas pessoas e o que será que a gente pode fazer enquanto família, enquanto sociedade, para ajudar e apoiar também essas pessoas que podem sim continuar trabalhando. A aposentadoria, ela não é uma chave que desliga, não. Quem está vivo pode continuar, mas para a gente falar sobre esse assunto, que eu gosto muito de receber ela aqui, para a gente conhecer e mudar a vida, viu? Minha querida amiga Lara Cavalca, seja bem-vinda, Lara. Obrigada. Tudo certo? Tudo bem. Lara, vamos lá. Como é o cenário hoje da terceira idade no mercado de trabalho no Brasil? Olha, agora a gente está se voltando mais para esse público, porque como você falou, a gente tem os idosos aumentando essa quantidade, na população. O mercado de trabalho, ele tem feito programas para a inclusão de idosos, mas a gente sabe que esse número ainda é pequeno e muitas vezes o salário do idoso acaba sendo um pouco mais baixo do que aquelas pessoas mais jovens, E cada vez mais os idosos têm mais qualidade de vida, têm mais saúde e querem continuar trabalhando. Então, são um público-alvo aí para as empresas. O que a gente chama de idoso ainda é tão jovem, né? São 60 anos. Mas, assim, visivelmente são pessoas ainda muito ativas, que praticam esporte, que pensam, que criam, que realmente estão ali ativos. Que têm condições para o trabalho, Tem condições para o trabalho. Por que, então, que é tão difícil conseguir emprego na cidade? O etarismo, que é esse preconceito com uma faixa etária. Então, ainda existe um preconceito muito grande em relação a pessoas idosas. E, na verdade, Dani, não é só o idoso 60 a mais. Se a gente pega um público 45, 50 anos, já tem uma dificuldade de inclusão no mercado de trabalho. Já. Inclusive, os programas, eles já são para pessoas dessa idade. 45 mais. 45 mais, porque acham que tem mais dificuldade com tecnologia, porque acham que são pessoas mais inflexíveis no comportamento, porque tem problemas que vão levar isso para o trabalho. Então, tem um preconceito em cima dessa faixa etária, como se não fosse um bom funcionário, não fosse um bom profissional. Fosse perder a capacidade de raciocínio, de planejamento, A memória fosse piorar, com certeza, o que não é verdade. Não, né? Se a gente for colocar isso na balança, um público jovem vai ter também as suas dificuldades inerentes da idade, Na verdade, tanto o público jovem quanto o público idoso, ele tem suas peculiaridades, O jovem, por exemplo, ele tem muito mais evasão de empresa do que o idoso, Que tende a ter muito mais responsabilidade, muito mais estabilidade do que o jovem. E tem um ponto importante, que o idoso, muitas vezes, por já ter trabalhado e ter experiência, ele está muito mais preocupado com o legado que ele vai deixar do que propriamente com o dinheiro. Então, ele tem uma estabilidade financeira. Então, esse também é um ponto positivo do idoso na empresa. Sim, nossa, muito bom, porque, ou seja, ele vai estar ali muito mais fiel ao processo, ele vai ter mais prazer de fazer o bem feito ou de estar presente, porque para ele também isso é muito bom, Existe um comprometimento até com a identidade com esse trabalho, Então é uma escolha muito mais assertiva do que às vezes o jovem que está começando e ele procura uma vaga, independente de qual seja a qualificação para ele quer começar, ele tem essa gana de começar. O idoso, ele já tem experiência e ele escolhe porque aquilo tem a ver com a identidade dele, com algo que vai trazer para ele algo significativo, às vezes emocionalmente, na sua história de vida. Verdade, nossa, que maravilha. E a família nesse contexto, que perdeu o emprego ou se aposentou, está passando por um momento difícil. Como que a família pode ajudar, apoiar?
E como que essa pessoa que perdeu o emprego ou se aposentou, tipo, passou por alguma situação ali que se encerrou no trabalho, como que ele pode lidar com isso? Olha, é importante a gente pensar na inclusão tecnológica, né? Eu sei que muitas pessoas mais velhas têm essa resistência com tecnologia, mas é preciso que qualquer pessoa que vai entrar no mercado de trabalho acompanhe a tendência do mercado. Então, estar ligado em tecnologia, em rede social, isso é importante para a qualificação e para a inclusão no mercado. Então, esse é um primeiro ponto. Então, o idoso que tem um jovem na família, ele pode ser ajudado, por exemplo, a começar a ser introduzido nesse mundo que é tão fundamental hoje em dia para que a gente trabalhe, né? É importante que a família reconheça o valor da pessoa. Então, se a família mesmo não identifica o potencial do idoso para trabalhar, ela não vai conseguir incentivá-lo. Não vai. Né? E a gente tem uma tendência também, aquela coisa feita à mão. Então, muitos idosos têm tantas qualificações de coisas que sabem fazer e que depois da pandemia explodiram, né? Então, comida que a gente faz em casa, né? Que tem aquele valor afetivo, ou mesmo homens que antigamente sabiam consertar tanta coisa em casa e hoje em dia faltam esses profissionais. Então, se tiver uma inclusão digital, um neto ajudar, por exemplo, ele pode vender esse serviço. Sim. Né? Então, tem trabalhos também autônomos que os idosos podem ser incluídos com mais facilidade, né? O idoso que dirige, ele pode trabalhar com um transporte, né? Claro. Levando e trazendo pessoas. Eu vejo muito isso acontecendo. Verdade. Você falando, a gente está mostrando ali como ajudar também com conhecimento. O idoso, vamos supor que ele sabe uma língua, ou Sim. pode ensinar, educar, né? Sim, então, o conhecimento, né? Passar o conhecimento. Então, eu sempre digo, não há nada que uma pessoa não saiba fazer que ela não possa vender esse conhecimento. Claro. Então, na verdade, pode ter um incentivo. As redes sociais ajudam muito a divulgar o trabalho e, de repente, a família pode introduzi-lo com esse apoio, né? Sim, verdade. Independente do conhecimento, né? Pode ser ele prático, pode ser ele intelectual, né? Então, fazer uma leitura. Todo tipo de conhecimento Todo é válido, tipo, né? Nossa, que muito bom. Hoje em dia existem projetos de incentivo assim à contratação de pessoas mais velhas nas empresas lá? Existem, grandes empresas fazem isso. Então, tem uma empresa, por exemplo, de uma companhia aérea que ela tem um programa que chama Experiência na Bagagem. Ah, que legal. Então, ela contrata idosos que vão auxiliar, por exemplo, pessoas em aeroporto. Né? Tem outras empresas que têm Melhor Idade e Melhor Emprego. Senhor Estagiário é o nome de outro programa. Então, contratam pessoas, uma vantagem é que, isso é interessante, esses idosos, eles não precisam ter uma experiência prévia. Então, muitas vezes, esses programas realocam essas pessoas em trabalhos que nunca exerceram, em funções diferentes. Que legal. E tem empresas que já existiam nos Estados Unidos e têm filiais aqui no Brasil já desde 2015, na verdade, que trabalham com recrutamento e seleção de pessoas acima de 50 anos. Olha, então, são que programas ótimo. já direcionados só para esse público. Olha que ótimo! Ou seja, tem oportunidade, né? Existem, então, oportunidades. Só misturando um pouquinho, porque a gente falou ali da família, dar apoio. Infelizmente, às vezes a família ela vai aniquilando também, né? Não, o senhor não pode ir porque o senhor não sabe isso. Não, porque o senhor vai lá, as pessoas vão te, sei lá, né? Não vão fazer bem para você, não sei o quê, o senhor não vai saber dirigir até lá. Isso é muito ruim também, né? O quanto a família também, ela vai impedindo, né? Porque aí, na verdade, ele começa a se sentir incapaz, né? Sim. Então, de repente, conhecer esses programas, né? Se a gente pesquisar lá, colocar na internet, pesquisar, esses programas aparecem, aí é legal, porque o idoso, ele pode ver que isso existe de fato. Sim. E muitas pessoas estão sendo incluídas, até porque a gente já tem como a gente diz, uma pirâmide etária se invertendo. Então, a gente tem mais idosos agora do que o público jovem que já está diminuindo. Então, as empresas precisam, de fato, pensar nisso, porque a inclusão dos jovens ela vai passar a ser menor do que pessoas acima de 45 anos, porque já é o público que vem envelhecendo, né, na nossa população. Então, a gente precisa desses idosos, sim, trabalhando e não ter o preconceito que eles não têm a capacidade, porque eles têm sim raciocínio, memória, condições físicas de manter o trabalho 70, 80 anos, né? E engraçado que em algumas funções a gente dá muito valor aos idosos, por exemplo, docentes de universidade.
A gente não costuma ver uma pessoa jovem. Né? É verdade. Então, assim, tem esse balanço também. Tem profissões que a gente dá mais importância à sabedoria sendo um idoso, a gente dá um pouco mais valor até do que para o jovem, né? Você vai confiar muito mais num professor de 80 anos do que numa professora de 24, 26 Exatamente, anos. exatamente. Justamente por causa do tempo, né? Por que trocar de emprego aos 50 anos é mais difícil que aos 25, né? Tem como fazer isso de uma maneira mais fácil? Eu acho que a gente precisa pensar, né, nessa questão do etarismo, dessas pessoas se colocarem como capazes. Então, assim, é claro que com 50 anos a colocação pode ser um pouco mais difícil por conta da idade, porque as empresas trazem esse preconceito e muitas vezes vão baixar o valor do salário dessa pessoa. Mas é o que a gente falou até aqui, né? Existem plenas condições e vantagens até sobre os mais jovens, né? Dessa lealdade à empresa, dessa condição comportamental que geralmente a estabilidade emocional ela é muito melhor. Então, por exemplo, o jovem ele é mais afobado para ele exercer uma coisa, ele é mais imediatista, ainda mais hoje que a gente tem essa internet, essa coisa toda muito rápida. A pessoa mais idosa não, ela tem mais calma, ela pensa antes de executar uma ação. Então, na verdade, esses encontros intergeracionais hoje são muito importantes na empresa, se chama isso de diversidade geracional. Então, colocar pessoas mais velhas trabalhando com pessoas mais jovens. Isso faz bem para os dois, né? Faz bem para os dois lados, né? Um ensina o outro, né? Um ensina o outro, um aprende com o outro. Gente, que troca rica, que oportunidade maravilhosa. Vamos voltar a esse último... A gente estava colocando também os pontos positivos, a gente falou sobre a questão da sabedoria, né? Sobre os pontos positivos. Tem como voltar ali só com os pontos para a gente só reforçar, que ficou tão bom, né? Os pontos positivos, né? É a questão do engajamento, a visão ampla, né, que é a experiência de vida, como a Lara falou, a estabilidade financeira, como a Lara falou, ou seja, o idoso ele já tem uma estabilidade financeira. Sim, ele está muito mais preocupado em agregar valor àquela empresa do que somente ao valor que ele vai receber financeiro, né? E a responsabilidade, né, que é o que a gente falou bastante aqui. O comprometimento da pessoa que já trabalhou muito durante a vida e busca continuar sendo produtivo, muitas vezes é maior do que o jovem que às vezes troca muito rápido de emprego, né? Procura uma outra oportunidade, já sai de uma empresa e vai para outra. E o idoso não, ele tenta agregar valor àquele lugar onde ele está. E com tanto orgulho, né? Ô, Lara, vamos agora então pra gente encerrar, né? Tem aqui, então os nossos amigos aí, vamos, gente, colocar 45 mais? Vamos? Porque eu já escutei muita gente, já veio falar comigo assim, Dani, eu tenho 50 anos, não consigo voltar pro mercado de trabalho, aí vai desanimando tanto na vida, né? Uma mensagem boa para essa pessoa aí não desanimar. Com certeza. 45 mais, manda essa mensagem. Existem oportunidades para todos. A gente tem condição física, de raciocínio, de vontade, de comprometimento. Então a gente tem muita oportunidade e logo mais somos sempre maioria. Então estaremos lá, né? Nós vamos chegar lá, né? Todos nós, né? Com certeza. E com saúde, né, Lara? Isso mesmo. Se Deus quiser. Obrigada, Lara. Obrigada, eu que agradeço. Muito bom conhecer, você trazer conhecimento aqui, força e ânimo para todo mundo. É isso aí. Obrigada.